Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse momento que nós vamos estar compartilhando, Senhor, sobre a obra aqui na França e que o seu Espírito, Senhor, possa guiar essa conversa para que outras pessoas possam ser abençoadas, encorajadas, Senhor, por aceitar vir a uma nação como essa na França. E também oramos pelo país, Senhor. Oramos para que o teu reino cresça aqui, que a tua vontade seja feita nessa nação, que vidas sejam alcançadas e transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Seja super bem-vindo ao canal Missões na Europa. Nós estamos aqui hoje com uma entrevista incrível com o pastor Marcelo, que está em Paris, que vai testemunhar para a gente toda a sua experiência ao longo de 5 anos na França. É uma história incrível e eu quero convidar você para curtir as nossas redes sociais, nos seguir e também se inscrever aqui no nosso canal Missões na Europa. Também quero convidar você a acessar o nosso site e ficar por dentro de tudo aquilo que você possa saber, tudo aquilo que te interessa acerca da Europa, conhecer os missionários parceiros e todas as missões apoiadas por nós, tá bom? Então fica ligado aqui que nós vamos estar agora contando uma história de amor entre Deus, o pastor Marcelo e a França. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Bom dia, muito obrigado por esse momento juntos que vamos passar aqui falando sobre a nação francesa. É isso aí. A França é um dos lugares mais bonitos do mundo, né, pastor? Agora, um lugar tão bonito, tão próspero, um país grande, um país que é conhecido pelas suas descobertas, pelas suas guerras, pelo seu poder, não só bélico como financeiro, necessita do evangelho? Com certeza, eu estou morando na cidade chamada Cidade Luz, a cidade onde é o centro cultural aqui na Europa, né? Mas eu posso dizer para vocês que a Cidade Luz está faltando luz aqui, com certeza. Pois, em média, alguns sites dizem, algumas estatísticas dizem que nós estamos aqui na França entre 1,5% e 1,8% de evangélicos. Então, isso é muito pouco, muito pouco. E nós temos ainda uma grande parte da nação que são ateus ou não praticantes de nenhuma religião, ou ainda muçulmanos. Diga para a gente como é que o senhor conseguiu chegar em Paris. Qual foi a sua trajetória? Como o senhor ouviu de Deus a direção para que o senhor pudesse chegar em Paris? Bom, meu ministério já fora do Brasil, o Ministério Transcultural, já cumpriu 20 anos, desde que minha esposa e eu decidimos aceitar o chamado do Senhor. Mas durante 15 anos, eu escrevi um projeto e falei a necessidade da evangelização aqui na Europa, especificamente na França, mas naquela época a igreja não via a França como um campo missionário, pois diziam, lá tem muitas igrejas, lá é um país rico, não precisa de missionários. Então, por isso, acabei servindo na África, na América do Sul e na Ásia, até que um dia o meu pastor, que é hoje bem mais novo, com uma nova visão, ele perguntou: Marcelo, depois de viver tantos anos em outros países, tem ainda algum projeto que esteja no teu coração? E eu falei para ele: sim, a França. Mas ele disse: mas por que a França? Eu expliquei para ele, mostrei que o islamismo não para de crescer aqui, que gente, refugiados de vários lugares do mundo, principalmente de nações árabes, vêm para cá. Uma grande parte da população francesa são ateus, e que o evangelho aqui não era como dizem no Brasil, que tem igrejas por todos os lados. O contrário, somos muito, muito poucos evangélicos aqui e ainda tem as influências de algumas igrejas que estão como contadas na lista como evangélicas, mas na verdade são seitas. Tem uma seita que vem da China, que tem bastante aqui na região de Paris, e então são igrejas ou liberais
ou seitas que fazem parte do. Para mim, vivendo aqui, tem aqui esse país tem realmente 1% de evangélicos, não mais do que isto. Então, meu pastor, depois que viu isso, depois que viu alguns vídeos sobre a nação, viu o que está realmente acontecendo aqui, disse: Marcelo, agora entendo o teu chamado para a França e nós vamos te enviar para o país. E aí começou a parte mais difícil, que seria contactar as igrejas francesas para que possamos obter os vistos para poder vir à nação. E o senhor foi para a missão com quem, pastor? Com a sua família? Foi sozinho? Como é que o senhor chegou na França? Como é que foi a adaptação? Bom, a primeira coisa para nós é um pouco mais complicado que uma família que sai diretamente do Brasil, pois nós estávamos no Quênia antes de vir para cá. Amanda vai fazer 15 anos, então ela cresceu entre Índia, Sudão do Sul e no Quênia em escolas britânicas. Então, a primeira dificuldade é ela foi alfabetizada em inglês e tem que agora aprender o francês. Para nós, a mesma coisa. Eu fui pastor durante muitos anos em inglês. Teria que aprender também a língua. E aqui a exigência para ser pastor ele é grande a nível linguístico. Depois, a parte difícil também é conseguir o visto para vir para cá como pastor, né? Porque um país que vai contra a religião, é difícil de conseguir o visto adequado para vir para cá. Sim, e a barreira do idioma é muito importante, né? A gente tem que superar essa barreira, porque como evangelizar o francês se você não tem o domínio da língua, né? Por isso que muitas igrejas brasileiras estão na Europa, elas se tornam igrejas para brasileiros por causa das dificuldades do idioma, não é isso? Só aqui na parte sul de Paris tem 33 igrejas brasileiras. 32 falam só português. Eu vejo isso, a barreira linguística muito grande entre o missionário e o país. Fora que é muito diferente ser missionário na África, onde o teu inglês, eles te chamam já de americano, mesmo que nós somos brasileiros, e eles nos veem como um nível cultural superior. Aqui na França é o contrário. Aqui eu sou latino. Aqui eu sou o nível cultural inferior ao deles. Então, para que possamos quebrar essa barreira, nós temos que ter um bom nível de conhecimento da língua e da cultura também. Cara, que legal esse comparativo. Realmente, o senhor tem muita razão. Você chega na África, você chega agregando, né, por causa da sua cultura, do seu ensinamento, e na França é ao contrário, você é considerado uma categoria menor, né? Você é considerado alguém que está aí buscando uma oportunidade porque eles têm um domínio, tecnologia, conhecimento acima dos brasileiros. Isso é muito importante. Hoje o senhor já ministra cursos em francês aí? Como funciona para ser pastor aqui na França oficialmente, você precisa passar o primeiro ano de formação linguística. Então, antes de assumir o ministério, antes de fazer qualquer coisa, a igreja local vai te pedir o estudo da língua. E depois você vai fazer a prova para atingir o nível que eles requerem. Depois, no segundo ano, é que eles te enviam para ser o pastor auxiliar de uma igreja. E no terceiro ano é que você vai assumir uma igreja como pastor titular. Então, do segundo ano para cá, hoje são as pregações que faço, formações que dou às igrejas, são em francês, obrigatoriamente em francês. Nossa, então vamos recapitular aqui. Existe uma trajetória, né? Você faz o primeiro ano de uma formação da língua, você é obrigado a fazer uma prova. O seu segundo ano você passa como auxiliar e a partir do terceiro ano que você tem a possibilidade de ingressar como pastor titular de uma igreja. Essa informação é importantíssima para você que quer fazer imigração para a França, para abrir uma igreja, para ter um ministério, ser um voluntário na França. Se a sua intenção é se tornar um pastor reconhecido na França, você precisa passar por esse caminho para chegar até lá. Pastor Marcelo, fala para a gente um pouquinho quais as religiões que nós podemos encontrar na França, na França inteira, não só no país, o que podemos perceber na França de religião. É incrível dizer isso, mas na França não tem números grandes de grupos religiosos. Nós podemos encontrar várias regiões em Paris ou em Lyon, em algumas regiões do país com judeus,
e tem escolas primárias, escola de segundo grau de judeus. Você pode encontrar os católicos, que a nível de estatística de internet diz que aqui eles são 35%, mas não. A Igreja Católica Francesa, eles têm de praticantes apenas 3%, eles mesmos dizem isso. Então, católicos são poucos, judeus são poucos. Outras religiões, como hinduísmo, budismo, quase inexistentes aqui. Então, o que vai ter aqui forte são dois grupos, ateus e muçulmanos. Os muçulmanos, na internet, diz a estatística está entre 11% e 12%, o governo francês já anuncia 17%, 18%, porque tem muitos muçulmanos que não se declaram ou e fazem parte também da imigração, né, recente aqui na França. E há uma tendência do crescimento do muçulmano aí na França? Infelizmente, nós temos visto cerca de 5.000 jovens franceses se convertendo ao Islã por ano aqui. Uau! E esse crescimento se dá a essa conversão ou a imigração dos muçulmanos à França? As duas coisas. É incrível encontrar isso. Aqui, o bairro onde eu moro, nós temos aqui 35% de muçulmanos. Temos mesquitas em vários lugares aqui. Eu vou ao supermercado e encontro todas as mulheres de burca, os homens com barbas longas, com as roupas como se estivessem nos seus países. Esses são os muçulmanos que vieram de imigração. Contudo, nas escolas, como os franceses, os jovens franceses, são ateus, os seus amigos nas escolas acabam sendo muçulmanos. E os muçulmanos são pessoas os jovens muçulmanos, que vão recebê-los com muito carinho. E o francês, ele vive uma vida muito depressiva. É estranho falar isso na França, mas é verdade. Aqui a depressão é muito forte. Então, quando os jovens começam a ver que tem um grupo de outros jovens que os recebem e que os integram, eles começam a se converter. Então, eles falam, em casa ninguém fala de religião, todo mundo é ateu, mas meu amigo ali que é muçulmano, ele gosta de mim, ele me recebe, me leva na casa dele. Então, por isso que os jovens estão sendo atraídos a se converter ao Islã. Sim, e o que eles pensam acerca do Evangelho? Não os muçulmanos, os franceses. Os franceses têm um bloqueio muito forte com cristãos, devido a problemas que houveram e que continuam tendo com a Igreja Católica. Todos jovens franceses entre 40 e 50 anos de idade, jovens adultos, 40 a 50 anos de idade, eles dizem, meu pai era praticante, meu pai era católico, minha avó era católica, mas eu não sou nada. Aí ele falou, mas por quê? Não, porque eles eram muito rígidos, porque exigiam coisas de nós, haviam escândalos na igreja. Então, nós que somos agora do século 21, nós não acreditamos mais numa existência de Deus. Então, eles bloqueiam por causa da história, dos maus exemplos da história do cristianismo. Pastor Marcelo, por que o senhor acha que a França se tornou esse país de referência para essa invasão muçulmana, né? Essa imigração desordenada? Por que a França? Olha, de verdade, eu creio que não é a França o país principal que recebe mais imigrantes árabes. Eu creio que é a Alemanha que recebe mais que nós. Porque tem a diferença entre a Alemanha e a França para receber é que aqui o imigrante ele chega, ele vai pedir o asilo dele e vai demorar 2, 3 meses, até 6 meses às vezes para o processo. E uma vez que ele aqui no país, ele não tem direito de trabalhar. Ele pode ficar até 10 anos aqui, mas sem direito de trabalhar. Enquanto a Alemanha, lá se trabalha. Por isso que eles utilizam a França para poder chegar na Alemanha ou chegar principalmente no objetivo deles, Inglaterra, que são os países que, ao usar a França, se transformou num caminho para chegar nesses países. É o que eu trabalho faz 3 anos e meio que eu trabalho com refugiados. Temos um grupo de afegãos, de iranianos, e eles todos me contam a mesma história. Saí do meu país, cheguei seja na Itália, seja pela Grécia,
ou pela Espanha, subimos, chegamos na França, mas meu objetivo não é ficar na França, nosso objetivo é de chegar na Inglaterra ou na Alemanha. Mas, como os dois países fechando a porta hoje, eles estão ficando por aqui. Interessante essa observação de que a França é um caminho para a Inglaterra e para a Alemanha, até porque o serviço imigratório desses dois países ele dá mais possibilidade de uma nova vida do que a própria França, então. Né? A França é um caminho apenas, né? Mas como a Alemanha e a Inglaterra fecharam agora as portas, eles acabam morando no extremo norte da França. Tem uma região que chama Calais, que é um porto, que é o ponto mais extremo ao norte da França, que ali a cidade está completamente habitada por imigrantes esperando passar de navio ao outro lado. E que tipo de trabalho que hoje o senhor desenvolve com imigrantes aí, com refugiados? Então, aqui com imigrantes, como nas ruas de Paris você pode encontrar famílias inteiras de sírios, de iranianos, de afegãos, ou do nordeste da África também, como gente da Eritreia, da Somália, do Sudão, a gente encontra pelas ruas. Eles não falam a língua, eles precisam ir até o departamento de imigração e preencher os formulários em francês. Então, eles ficam perdidos. E com o período de outono e inverno, com muito, muito frio, eles ficam pelas ruas. Então, tem alguns grupos de pessoas, sejam algumas ONGs ou algumas pouquíssimas igrejas, que nós vamos às ruas para ajudá-los. Então, nas nossas igrejas, nós temos gente que são desses países, Irã ou Afeganistão, e que falam as línguas deles. Então, a gente os acolhe, damos comida, roupa para eles e ajudamos. Nós damos um curso de francês para eles, para as crianças, e conseguimos ajudá-los também na preencher os formulários necessários para a imigração francesa. Então, dessa maneira, nós trabalhamos com eles e, claro, depois eles veem que é uma igreja, eles começam a fazer perguntas e nós já temos alguns deles convertidos, inclusive, e verdadeiramente convertidos, não aqueles que estão buscando vistos para ficar aqui, mas realmente gente que aceitaram a Jesus, que entenderam o sacrifício que Jesus fez na cruz e que hoje são até membros da igreja. Que interessante. Nós estamos aqui na entrevista com o pastor Marcelo, que está na França, em Paris, onde está falando para a gente sobre o processo migratório, né? O papel da igreja no evangelismo aos refugiados. Pastor Marcelo, fala um pouquinho para a gente como é a igreja evangélica na França, o que ela tem feito hoje para evangelizar? Bom, a igreja, para mim, é um pouco complexo explicar para vocês a mentalidade da igreja. Eu vejo uma igreja com muitas vezes medo de evangelizar, medo de ir para as ruas, pois as leis de um país laico aqui são mal compreendidas e eles usam essas leis, o governo usa essas leis para dizer que nós temos o direito de professar a nossa fé, mas dentro das nossas igrejas. E, na verdade, a Constituição francesa não fala sobre isso. Fala que nós não podemos forçar outras pessoas a se converter à nossa religião, mas nós temos liberdade de expressar. Agora, das experiências que tenho aqui até então com diferentes igrejas na França, é que tem várias que têm, por ter medo de ir às ruas, de ter um problema com o governo, ter um problema com a prefeitura, eles preferem não fazer a evangelização. As igrejas que ousam fazer, pois elas compreenderam a necessidade, elas compreenderam também que a lei não nos impede de compartilhar a nossa fé, e nós encontramos uma outra estratégia de fazê-lo. Aqui, obrigatoriamente, uma igreja ela tem uma associação, você faz um registro da igreja e tudo que vai ocorrer dentro da igreja, dentro das quatro paredes, nós utilizamos essa associação cultual,
não sei se fala isso em português. E do outro lado, nós temos que criar uma outra associação cultural. Então, não pode se misturar. Tudo que se faz da porta para fora da igreja, nós usamos uma associação cultural, que tem suas regras, que tem sua maneira de agir. E do outro lado, o que acontece dentro da igreja, nós usamos nossa associação religiosa. Então, através dessa estratégia, então a igreja consegue, algumas igrejas conseguem fazer trabalhos fora das quatro paredes. Mas isso é muito raro aqui na França, muito pouco. E quais são as denominações religiosas brasileiras que nós podemos encontrar na França hoje que têm um trabalho relevante? Todas as igrejas brasileiras que conheço são igrejas só de fala portuguesa. Eu não conheço uma igreja brasileira aqui que esteja atuando em francês com os franceses. Conheço pastores brasileiros que estão dentro de denominações francesas, como eu, por exemplo, como um amigo que está na região chamada Champagne, um outro amigo que está em Lyon, um outro que está no extremo sul da França, mas são brasileiros que servem através de uma igreja francesa, mas não uma denominação brasileira. Acredito eu, pastor, que os cultos também devem ter uma liturgia diferente, né? Uma igreja na França para brasileiros deve ser uma igreja com a característica dos nossos cultos. E uma igreja na França para francês e tem uma outra liturgia. Liturgia, toda outra maneira de pregar a palavra também. Veja, por exemplo, faz quase 6 anos que estou aqui e já faz 20 anos que estou fora do Brasil. Veja a dificuldade que eu tenho para falar com vocês em português. Meu sotaque forte e tudo mais. É porque em cada país nós mergulhamos na cultura. E o primeiro choque cultural que eu tive chegando aqui, eu trabalhei anos na África antes de chegar aqui. Antes da África foi na Índia. Então eram países mais pobres e que as pessoas falam muito, que tem um número muito grande de pessoas. No louvor as pessoas dançam. Agora aqui não, completamente diferente. Aqui, primeiro, a sua pregação e a sua oração deve ser escrita e ser corrigida antes de pregar e antes de orar, porque eles exigem um nível de francês perfeito. E nós, como estrangeiros, sempre vamos cometer nossas gafes. Outra é que a pregação no Brasil é uma pregação, na América do Sul inteira, na África, é assim, que onde nós pregamos o evangelho dizendo você precisa mudar, você precisa aceitar Jesus na sua vida, você precisa deixar o Espírito transformar o teu caráter, mudar a tua vida. E aqui a princípio, você não pode pregar assim. A pregação que nos ensinaram quando nós chegamos aqui é que a pregação deve ser eloquente, lógica, falar bastante sobre a história e o contexto do texto que nós vamos ler, que nós vamos compartilhar, falar da geografia e tudo mais. E não se deve fazer uma pregação que vai confrontar a pessoa. Isso para mim foi difícil. Como é que eu chego para anunciar o evangelho e não posso falar, você precisa de Jesus, você precisa mudar? Depois de 5 anos, eu decidi, falei, não, Senhor, eu vou ser eu mesmo, vou pregar do jeito que eu sempre fiz. E é isso que eles falaram, a diferença entre vocês, estrangeiros, principalmente brasileiros, e os pastores franceses, é que vocês pregam olhando nos nossos olhos e diz o que Deus tem para nós e que nós precisamos mudar. E isso tem sido positivo. Então, quando cheguei, me disseram para não fazer isso, mas quebrei as regras e está dando fruto. Tá? É assim que realmente o evangelho precisa ser pregado. Mas saibam que, a princípio, vão exigir um grande conhecimento para apresentar um texto bíblico. Muito interessante essa colocação. Você que está com o seu coração abrasado para ir para missões na França, essas dicas são muito importantes para que você possa estar calibrando o seu ministério, para que você chegue na França no caminho correto. Pastor Marcelo,
É difícil conseguir um visto, uma autorização para missionários, para pastores estarem na França fazendo algum trabalho? E qual o caminho? O senhor começou por uma igreja, né? Como é que funciona? Qual o caminho que o senhor indicaria hoje para alguém que está no Brasil pensando em imigrar à França para fazer uma missão? Bom, aqui na França, os dois principais grupos que podem acolher um missionário que queira ser pastor aqui, ou seja, para assumir uma igreja ou para implantar uma igreja, é a Igreja Batista e a France Mission. São os dois grupos aqui que têm a forma de receber o brasileiro, oficialmente falando, né? Os dois grupos têm basicamente a mesma estrutura, os mesmos requisitos. A pessoa precisa ter formação teológica, 5 anos de pastorado no Brasil ou em outra nação, uma igreja que te envie, né? No caso, eu sou da Igreja Batista Brasileira, não pela convenção, mas a minha igreja local, foi o meu aval para eu vir para cá. E outro segundo ponto é a igreja francesa deve fazer, então, uma entrevista, um acompanhamento com a pessoa durante algum período, via internet, via Skype, para que um dos dois lados se conheçam. Depois que você faz isso, e a igreja francesa, então, o aceita como candidato, a igreja francesa vai enviar um convite, uma carta convite para o pastor ou missionário brasileiro. O pastor agora vai passar por um período bem intenso, que é de conseguir toda a documentação que o consulado francês pede. Se você é casado, se você tem filhos, por exemplo, vai pedir toda a documentação da família, tudo traduzida oficialmente ao francês. Isso significa certidões de nascimento, de casamento, histórico escolar, os cursos de formação teológica, carta da sua igreja. Eles vão pedir tudo isso e você vai ao consulado para marcar, então, para fazer o seu pedido de visto como visitante. Isso é para um visto de visitante durante 1 ano, pois você não vai estar assumindo uma igreja aqui automaticamente. Você vai passar 1 ano aqui estudando. Então, não é nem um visto de estudante, nem um visto ainda como pastor ou missionário religioso. Por que não pedir um visto de estudante? Porque uma vez que você pede o visto de estudante, você vem e faz o curso, você tem que retornar ao Brasil para pedir um outro visto. Então, não tem como renová-lo aqui e continuar como pastor. Então, todos devem vir como visitantes. Depois, durante o período que vai estar aqui, aí, através da igreja francesa, é que vai pedir a renovação desse visto para o 2º ano, e assim por diante até o 5º ano seu aqui na França. Então, são 5 anos que vai ter um processo de visto anual. Uma boa caminhada. E o missionário, o pastor, já precisa ir com o seu próprio sustento, porque ele não pode trabalhar durante esse período, né? Ele tem que estar como visitante, ou ele pode exercer uma profissão. Primeiro ano, tanto a Batista quanto a France Mission, os dois grupos requerem que o brasileiro venha com o seu sustento para estudar e por moradia. Então, eles não assumem você no primeiro ano. A partir do 2º ano, aí sim, pode já ocorrer que você vai ser pastor auxiliar de uma igreja local e essa igreja tem uma certa estrutura e eles podem te ajudar com uma parte do seu sustento. A partir do 3º ano, aí já tem igrejas que conseguem fazer 50% de cada lado, 50% do Brasil, 50% do lado francês, ou rarissimamente tem igrejas francesas com estrutura financeira para assumir já um salário fixo para o pastor. Por que eu digo raramente? Porque vocês pensam, por exemplo, uma igreja batista no Brasil, são igrejas grandes, com uma excelente estrutura. A igreja batista francesa, no país inteiro, nós temos 2.000 membros. Então, a maioria das igrejas
ela varia entre 30, 40, 50 membros. E não tem essa mesma estrutura financeira que o Brasil. Tem igrejas brasileiras, tem igrejas brasileiras batistas que tem 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Aqui nós temos 2 mil membros no país inteiro. Então, conseguir finanças para sustentar os pastores é um pouco difícil, mesmo para os pastores franceses. Tem pastores franceses aqui que eles têm que trabalhar secularmente para poder estar na igreja. Ou a sua esposa trabalha para que ele esteja na igreja. Então, para nós, brasileiros, o primeiro ano é muito difícil, pois nós não podemos trabalhar, não podemos ter um outro sustento vindo da França. Pastor Marcelo Belitardo, nós estamos aqui agora entrando num quadro de evangelismo, evangelização. Como é que é feito o evangelismo na França? Como é que nós podemos abordar? No Brasil, nós temos aí uma técnica de evangelismo de impacto, né? Chega na pessoa, aborda diretamente. Como é que funciona na França? Como eu dizia antes, o francês tem medo de evangelizar. Tem poucas igrejas que estão fazendo isso, que é o evangelismo de impacto, como você disse, mas não tanto impacto quanto no Brasil. Aqui, ou em algumas cidades, como Bordeaux, por exemplo, Lyon, aqui em Paris, utiliza-se arte. Alguém vai com um quadro, com música na rua e faz evangelização através da arte. Outros nós fazemos, que é o mais usual aqui, é você fazer grupos nas casas. Você convida vizinhos e começa o que chamamos aqui de grupo de maison, grupo nos lares. Então, essa é uma estratégia mais fácil, visto que 6 a 7 meses do ano é muito frio. Então, você precisa estar num lugar abrigado. Então, a questão de evangelização nas casas, elas são bastante utilizadas aqui na França. O evangelismo nas ruas, em hospitais, em presídios, em centros de apoio a refugiados, existe, funciona, não funciona? O centro de apoio a refugiados é proibido. Todo lugar público aqui na França, como hospitais, como escolas, é tudo proibido de entrar com qualquer coisa que fale de religião ou que você simplesmente tenha uma camiseta ou uma cruz ou qualquer coisa que fale de religião, você não pode entrar nos lugares. Nós temos os capelões aqui na França. Nós temos cerca de uns 10 capelões aqui na região entre Paris e nas grandes cidades da França, que eles têm o direito de entrar nos hospitais, no corporação militar também e presídios. Mas eles não têm direito de evangelizar as pessoas. Eles têm direito de compartilhar a fé por aqueles que já são cristãos. Isso é um problema. Então, se pratica muito o ecumenismo, né, nesses lugares. Então, o imã da mesquita vai junto com o pastor, o capelão, que vai junto com o padre. Então, existe todo um pisar em ovos aqui, não se ultrapassa os limites. Então, esse é o tipo de lugares públicos. Agora, nas ruas, diretamente, nós podemos compartilhar nossa fé. A questão é justamente mudar, formar o francês para mostrar para eles que legalmente nós podemos fazer. Aqui na minha igreja hoje, eu fico muito feliz, nós temos umas 30 pessoas que fazem evangelização de rua. Mas não da mesma maneira que se faz no Brasil, com certeza. Um pouco mais discreto. Sim. E como é que poderia ser? O senhor poderia falar um pouquinho desse evangelismo para inspirar quem está nos assistindo? Fazemos o evangelização direta, por exemplo, com 2, 3 pessoas desse grupo de 30, eles repartem pequenos grupos de 2 ou 3 e vão às praças, vão ao mercado aberto, na feira aberta, praças de esporte, que tem bastante aqui, e onde nós sentamos com a pessoa, começamos a conversar qualquer coisa diferente, menos abordá-la para falar de Jesus. Falamos do tempo, falamos de política, coisa, até que a pessoa nos dê espaço e começamos então a delicadamente a apresentar a nossa fé. Aí nós falamos que nós somos. Então, se o francês te disser não, você tem que parar.
porque ele tem autorização de chamar um policial e você vai pagar uma multa por isso ou até ir preso. Então, você tem que saber até o momento exato que você pode começar a falar com a pessoa, sendo que ela te dê espaço para isso. Uau, essa informação é muito importante para você que está acostumado a sair pela cidade dando abraço grátis ou ações de impacto. Na França é um pouco mais delicado, então você depende muito da permissão da outra pessoa para fazer essa abordagem, para falar esse assunto. Essas informações são muito importantes. Pastor, de acordo com o seu Mas ponto... tem mais uma outra, Marcelo, se eu puder falar. Pode, claro. A outra maneira que nós encontramos e que tem um impacto mais forte do que este é através de eventos culturais ou esportivos. Então, nós marcamos um campeonato de basquete, um campeonato de ping-pong, fazemos ateliês na igreja mesmo, para crianças do quarteirão virem aprender sobre decoração, pintura. E, através desses momentos, nós conseguimos também compartilhar com os jovens, com os pais das crianças e as crianças que vêm aqui. É uma outra maneira. Muito interessante. Outra maneira onde você se coloca dentro da sociedade, trazendo soluções, apoio, estrutura, desenvolvimento cultural, de cursos. Isso é muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de evangelismo, particularmente é o que eu mais gosto de trabalhar. Bom, quais são os principais problemas financeiros, ministeriais, que um missionário, o senhor já falou de muita coisa hoje aqui, mas tem algo que o senhor ainda não comentou conosco, seria um dos principais problemas para o missionário brasileiro que ele vai enfrentar na França? O primeiro o brasileiro gosta de falar alto, gosta de se expressar, de abraçar, nós, os pregadores, falamos muito com gestos, com as mãos. E isso é o primeiro choque, é o choque cultural, onde as pessoas olham para você bem seriamente e só dizem bonjour. Não falam mais nada, você passa na rua ou não falam com você. O primeiro choque, eu disse, qual a estratégia para que eu possa ingressar nessa cultura? Todas as culturas que trabalhei antes são expressivas, gostam de falar, gostam de compartilhar, gostam muito do toque humano, e aqui não é muito assim. Se você trabalhar com francês mesmo, eu digo francês mesmo porque tem muitos que são franceses hoje, mas são imigrantes que chegaram aqui. Mas francês mesmo, você vai ter que aprender os horários deles, qual é o processo que você vai ganhar a amizade deles. No Brasil, você chega numa pequena cidade, conversa com uma pessoa, a pessoa logo te convida para tomar um café e ir comer na casa dela. Aqui, às vezes, pode demorar meses, até 2 anos, para que a pessoa te convide na casa dela. Então, tem tudo. Essa é a primeira barreira. O brasileiro é muito alegre, muito toque humano e expressivo nas mãos e tudo bem. Aqui não tem isso. O outro ponto realmente é a língua. Servir em diferentes nações, em diferentes idiomas, mas aqui a exigência da perfeição da língua é absurda. Na capital, eu digo, eu estou na capital. Eu sei que não é tão duro assim, isso, principalmente no sul do país, não é tão quanto aqui na capital. Não sei porque eu creio que por ser a capital cultural também, eles exigem um nível muito, muito elevado. Isso é um deserto para o brasileiro, a princípio, porque você não consegue, você tem muito para compartilhar, para anunciar, mas você não consegue se expressar. Então, esse choque linguístico é também muito forte. O terceiro é realmente o lado financeiro, como você mencionou. O custo de vida é muito alto. E não sei como vocês estão vendo aí no Brasil, mas o euro não para de aumentar o valor. O câmbio aumenta todos os dias. Faz já 3 anos que não para o valor. E para aqueles que vêm com o sustento do Brasil, isso é bastante forte. Porque estamos aí a 5 vezes o real, né? É muito caro para a gente. Mas eu digo para vocês que é possível. Eu estou aqui já começando meu 6º ano na nação, vim com pouquíssimo recurso financeiro,
não falando a língua, conhecia um pouco de francês. Foi realmente complicado o primeiro ano, mas no segundo ano foi ficando melhor. A gente foi vendo que todo o sistema burocrático da França, que eles exigem muita documentação para renovar vistos, e todo o processo na França é muito complexo. Mas uma vez que você entra no processo deles e entra no sistema, as coisas começam a melhorar ano após ano. Muito interessante, pastor. Nós estamos entrando aqui numa reta final da nossa entrevista. Eu tenho duas perguntas. A primeira para o senhor é o seguinte: quais seriam os seus alvos de oração pessoais e ministeriais para que a igreja brasileira e todos aqueles que estejam assistindo aqui o canal Missões na Europa pudessem orar e interceder pelo senhor e pela sua família? Primeiro, no lado brasileiro, orar por nossa família, por questão de estratégias, para poder continuar avançando e, vamos dizer, alcançar um nível mais profundo do evangelho, da relação com Cristo aqui. Nós temos jovens com sede do Senhor e eles, mesmo alguns anciãos que estão com sede da presença do Senhor, ter esse relacionamento com Cristo, mas isso é algo muito novo ainda para eles. Aí no Brasil a gente cresce já dentro da igreja com muitas atividades, com muita pregação que fala sobre o caráter, sobre mudança, sobre transformação. Isso aqui é muito novo. Então, cada vez que eu vou pregar aqui sobre esse assunto, e que é a base da minha pregação aqui, é o caráter do cristão e ser discípulo de Cristo aqui. Então, para eles é algo muito novo, eles nos olham com outros olhos. Então, a estratégia correta e a sensibilidade de pregar o evangelho para que eles entendam com profundidade. Outro ponto é que a igreja brasileira possa entender que aqui realmente é um campo missionário e que tem menos evangélicos aqui que no norte da África. Menos evangélicos, 4 vezes menos evangélicos que o Egito aqui. Então, é um país, o 4º país mais rico do mundo, mas a igreja é pobre aqui. A igreja não tem estrutura financeira, mas tem que trabalhar secularmente ou suas esposas para poder manter. Então, é a visão da igreja para nós que estamos aqui. Dizendo, poxa, Marcelo, na África é mais fácil, lá é missionário de verdade. Não, é mais difícil aqui do que na África. Eu vivi na África, vivi na Ásia, e aqui é mais difícil que viver naqueles países onde estive. E outra, para que a igreja francesa ocorra uma renovação geral, né, de mentalidade, de evangelização, no louvor, adoração. Enquanto vocês no Brasil têm aí, sei lá, centenas de grupos de louvor, aqui nós temos 4 ou 5 no país. Então, são alguns itens de oração que eu peço. Muito bom. Bom, estamos chegando na nossa última pergunta. Estamos aqui com o pastor Marcelo Beguetardo, no canal Missões na Europa. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a marcar um joinha, um gostei, a se inscrever nas nossas redes sociais e também acessar o nosso site, Canal Missões na Europa. Bom, pastor, nós estamos aqui na nossa última pergunta. Eu vou pedir para o senhor fazer aqui um recado para aquelas pessoas que estão no Brasil ou espalhadas pelo mundo com o seu coração embrasado, ansiando ir para a França fazer missões. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem especial para essas pessoas. Todos os anos que tenho servido ao Senhor em diferentes nações e agora também aqui na França, Deus tem sido sempre fiel. Muitas foram as dificuldades, muitas são as limitações, nós algumas vezes olhamos dizendo, mas meu Deus, o Marcelo vem de dizer que eles são muito rígidos na língua, na cultura, que é muito caro, muito difícil conseguir visto, mas quando Deus te chama, Ele vai abrir as portas, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar os vistos. Eu consegui o meu visto para vir para cá, então se eu conseguir, se eu vejo outros pastores brasileiros que estão aqui já depois de 5, 10, tem um amigo que está aqui há mais de 20 anos já, se todos nós estamos aqui, conseguimos vir com nossas famílias, com bebezinhos, com crianças pequenas ou com adolescentes aqui e nós conseguimos ultrapassar essas barreiras, não foi porque nós somos melhores que vocês ou que temos mais estrutura que vocês. O contrário.
porque nós somos iguais a vocês e nós confiamos no Deus que tudo pode. Muito obrigado, pastor Marcelo Beritardo. Obrigado pela sua missão, pelas informações riquíssimas que o senhor compartilhou conosco. Queremos agradecer a você que ficou até agora conosco aqui no canal Missões na Europa. Não se esqueça de se inscrever. Pastor Marcelo, que Deus continue te abençoando a sua família, honrando a sua missão. Foi um prazer imenso por estar aqui convosco, tá bom? Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos que estão nos assistindo. Um forte abraço e não se esqueça, se inscreva no canal Missões na Europa.